Doutora, eu tô com cândida de novo. Por favor, me ajuda. A cândida vaginal é um fungo que mora no canal vaginal da mulher e também no nosso intestino. E é responsável pela candidíase vaginal, que é uma doença muito comum, que afeta muitas mulheres, milhares de pacientes todos os dias desenvolvem a cândida. Então a gente vai conversar hoje sobre o que causa a cândida e o que faz ela se tornar recorrente, aquela cândida de repetição que acontece muitas vezes ao ano. Primeiro de tudo, é importante saber que a cândida é um fungo que vive normalmente no nosso canal vaginal, que faz parte tanto da nossa flora quanto do nosso intestino. E quando ocorrem determinados desequilíbrios, esse fungo ele vai proliferar. Então, tanto a nossa flora intestinal quanto vaginal, toda a nossa imunidade tem que estar em equilíbrio para não ocorrer, então, a candidíase vaginal. Muitos fatores predispõem à cândida e é importante a gente saber reconhecer esses fatores e até ter um certo autoconhecimento para a gente poder, então, conhecer e desvendar todos eles. Os principais são estresse, tudo que vá baixar a imunidade, seja por um motivo de tomar determinados antibióticos, corticoides, imunomoduladores, falta de sono adequado, uso de antibiótico é muito importante porque o antibiótico ele vai alterar toda a flora vaginal, assim como o antibiótico mata bactérias, ele também vai matar os lactobacilos que fazem parte da flora vaginal. Então, antibiótico, atenção, porque altera bastante a flora vaginal e é muito comum ter cândida depois de antibiótico. E eu queria chamar a atenção também para anticoncepcional. É importante lembrar que pacientes usuárias de anticoncepcional oral, o hormônio sintético, ele pode também predispor a cândida, porque ele altera a umidade vaginal e o pH vaginal, muitas vezes predispondo a cândida. Então, em pacientes que têm cândida de repetição e não conseguem tratar, muitas vezes tem que reavaliar até mesmo o uso do anticoncepcional oral. Os sinais e sintomas da cândida são coceira, ardência, fissuras vaginais, secreção vaginal grumosa, que a gente chama tipo leite talhado. Geralmente é muito fácil de fazer esse diagnóstico e a própria paciente às vezes chega falando pra gente que acha que tá com cândida ou com fungo. Mas em casos de cândida de repetição, é muito importante a gente pensar que pode ter, além da cândida albicans, que é a mais comum, né, e que vai causar a maioria dos casos de cândida, também cândidas resistentes e outros patógenos, como por exemplo micoplasma e ureaplasma. Então, para fazer o diagnóstico, além da clínica e do exame físico, que na maioria das vezes é suficiente, muitas vezes o ginecologista vai lançar mão de fazer um teste de secreção, uma cultura que a gente chama, ou até mesmo um bacterioscópico, que é olhar realmente na lâmina, ver se tem a presença do fungo ou de outros micro-organismos. Vários fatores predispõem à cândida. Em primeiro lugar, o antibiótico. O antibiótico, assim como ele vai matar e tratar a bactéria que ele se propõe a tratar, ele também vai acabar matando o nosso lactobacilo de Doederlein vaginal, que estaria ali para nos proteger. Então, acaba gerando um desequilíbrio. Anticoncepcionais orais, que eu já falei também anteriormente, qualquer doença ou patologia que vá reduzir a imunidade da paciente, uso de medicações, além de antibióticos, corticoides, imunossupressores, que também podem levar a um desequilíbrio dessa flora, e doenças que reduzam a imunidade, como HIV, por exemplo. E é muito importante em diabéticos manter o nível da glicose controlada, porque a cândida é um fungo que adora a glicose. Então, isso vai acabar também interferindo e predispondo a ter infecção de cândida, né, por cândida de repetição. E além disso, a gente tem que falar sempre de estilo de vida, porque também tratar a cândida de repetição requer uma mudança de estilo de vida. Gerenciamento de estresse, sono adequado, exercício físico e sempre lembrar de usar as roupas mais soltinhas e não tão apertadas, e inclusive as calcinhas, porque isso deixa a região úmida mais abafada.
E controlar a alimentação rica em carboidratos refinados, ela predispõe muito a cândida. Por quê? Porque a cândida gosta de glicose, né? Tem uma afinidade. A glicose, ela não vem só do doce, ela vem do carboidrato também refinado. Então, o controle da alimentação é muito importante. A gente tendo esse autoconhecimento e sabendo identificar o que no nosso dia, o que na nossa alimentação, o que no nosso estilo de vida também pode estar predispondo a cândida, já vai nos ajudar bastante na hora do tratamento e da prevenção da cândida recorrente. Então vamos lá, o que a gente pode fazer para tratar a cândida recorrente? Agora a gente já sabe os sinais, a gente já sabe os sintomas e como diagnostica, e a gente já sabe o que predispõe a ela. O tratamento vai passar, claro, pelo uso de antifúngicos, né? Muitas vezes para tirar a paciente da crise, a gente precisa utilizar os antifúngicos, mas se a gente não mexer em todo o resto, aquele ambiente que está predispondo, então essa cândida de repetição, ela vai continuar voltando. Então a gente tem que estabelecer mudanças no estilo de vida, né? Alimentação, retirar os carboidratos refinados e o excesso de açúcar, o álcool, né? Controle de glicose, né? No caso dos diabéticos, e fazer uso de alguns suplementos que podem nos ajudar. É super importante lembrar que um intestino que não funciona bem, que tem disbiose, ele também vai predispor à cândida de repetição. Então é muito importante, por exemplo, se o intestino não está funcionando bem ou se houve um uso de antibiótico, a gente fazer então a repopulação desse intestino, usar probióticos e pré-bióticos, através de alimentação, por exemplo, kefir, kombucha, ou então através de suplementação, né, aqueles comprimidinhos ou sachês de probióticos que vão então repopular o intestino. Pode-se usar também os lactobacilos intravaginais, e a gente também pode usar, se houver necessidade de deficiência, suplementação vitamínica. Os óleos essenciais também são ótimos coadjuvantes para o tratamento da cândida vaginal de repetição. Além do óleo de coco, tem o óleo de melaleuca, de orégano e tantos outros. Mas eu queria deixar para vocês aqui, meninas, esse recado, que o tratamento da cândida de repetição depende muito também da gente, de mudança de estilo de vida, controle de glicemia, alimentação retirando carboidratos, gerenciamento de estresse e até mesmo suspendendo ou trocando o uso de determinadas medicações, como corticoides e até mesmo anticoncepcionais. E também muito importante o tratamento da disbiose intestinal e o uso de lactobacilos e, enfim, probióticos para repopular essa flora intestinal se ela estiver alterada. Existe uma condição que é bem importante falar dela, que pode se parecer muito com a cândida, inclusive com os mesmos sintomas. A gente chama de vaginose citolítica. A vaginose citolítica é uma condição que não está relacionada a fungo, mas se parece muito com os sintomas da cândida, e ela é causada pelo excesso dos lactobacilos de Doederlein. Então aquelas célulazinhas que estão lá na vagina para nos proteger, elas ficam muito aumentadas e como elas produzem excesso de ácido lático, elas vão acabar causando a citólise, que é a quebra, então, a destruição das células ali vaginais, causando também esse desconforto e esse incômodo. Então sempre tenha em mente que também pode ser um quadro que às vezes parece cândida e não é. Então espero que eu tenha ajudado, que tenha trazido boas informações e de qualidade para vocês poderem detectar, né, se alguma coisa tá então em desequilíbrio aí e que possa ser modificada na rotina de vocês. E deixe os seus comentários, as suas dúvidas e perguntas que eu respondo para vocês. Até o próximo vídeo.